Olá, bem-vinda, bem-vindo ao Globo News Painel. A prisão do ex-presidente Lula vira uma página importante do enredo da Operação Lava Jato, da eleição deste ano e da política nacional em sentido mais amplo. Veremos a seguir outras prisões ou uma blindagem maior do sistema. Seleção natural ou pulverização de candidaturas no campo adversário. Aglutinação ou enfraquecimento ainda maior das esquerdas. São dúvidas que eu vou apresentar a Marcos André Mello, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco. Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Participa também do programa de hoje Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Bem-vindos todos vocês. Marcos, eu queria começar com o que a gente assistiu aí nos últimos 2 dias, mais de 48 horas, um pouco mais, na verdade, que se passaram entre a expedição do mandado de prisão e o ex-presidente Lula se entregar à Polícia Federal. Foi aí um período em que a gente viu, primeiro, ele exercendo a opção de não se apresentar voluntariamente em Curitiba, e ele senta a praça, digamos assim, no berço político dele, no Sindicato dos Metalúrgicos em São Bernardo, fazer um discurso, enfim, dentro de uma série de limitações para quem está com um mandado de prisão expedido, uma tentativa ali de coreografar a própria rendição, digamos assim. O que sobra disso para você? Olha, em larga medida, hoje foi o desenlace de um processo de 3 anos que não foi marcado por nada excepcional ou que não fosse esperado, né? São 3 anos, incluindo as investigações, 2 anos daquele evento que foi tão marcante, que foi a condução coercitiva, né? E 1 ano e alguma coisa do processo de julgamento. Mas não há nenhum evento que não fosse esperado, e até eu arriscaria o palpite que, a rigor, a comoção foi menor do que antecipada por muita gente, né? Não houve episódios de mobilização muito significativos como se poderia antecipar. Então, é um desenlace. Está fazendo uma diferença entre a estridência da militância mais fiel e o que seria uma comoção popular em maior escala, é isso? Eu acho que todos os comentadores, há 2 anos atrás, 1 ano atrás, quando se referiam a um desenlace desse tipo, né, a esse processo final da prisão do ex-presidente, todos apontavam para convulsão, de uma certa medida. Então, esse é algo que eu queria pontuar. Mas o importante é o seguinte: houve uma opção. Esse é um jogo que, por parte do Lula, ele é um jogo que se desenvolve em 2 níveis, ou 2 arenas. Um é a arena judicial e a outra é a arena eleitoral. Essas 2 arenas, elas mantêm uma tensão. O que traz benefícios numa arena, traz perdas na outra arena, né? Então, a opção na arena judicial foi de confronto. Então, o confronto e a construção de uma narrativa de criminalização, que hoje foi explorada como esperado, mas isso do ponto de vista da arena eleitoral, onde a figura individual do Lula não está, em outras palavras, não se restringe só a ele, porque entra o PT, né, e outros atores do campo da esquerda. Quanto mais esse processo na arena judicial ele se prolonga, definição de candidaturas, né, e a própria atitude de confronto, etc., isso cria problemas na arena eleitoral, porque você não define candidaturas, os outros partidos acabam, do campo do PT, né, que no passado fizeram parte das alianças, eles lançam candidaturas, criam tensões, há tensões notórias, como se sabe hoje, a própria indicação, o apoio do Lula ao Boulos foi marcado por divergências, né, intra partidos e por aí vai. Então, essas tensões entre essas 2 arenas, elas são eu acho,
fundamentais para entender esse jogo. O último ponto é o seguinte: o que pode parecer na arena, um comportamento menos adversarial na arena judicial pode parecer capitulação na arena eleitoral, e é fundamental a construção dessa narrativa. Então, e é muito difícil para o Lula, em primeiro lugar, né, nas pesquisas, né, não renunciar a uma candidatura, que é uma candidatura que muitos julgam impossível, né, dadas a ficha limpa, etc. Então, eu acho que essas duas arenas e suas respectivas tensões, elas são um dado importante para entender a conjuntura. Celso, o Marcos estava falando das consequências eleitorais e mencionou o Boulos. A gente viu ali hoje no caminhão de som quem estava, e eu acho que tem alguns recados ali, quem estava e quem não estava naquele caminhão de som em que o ex-presidente discursou ali no Sindicato dos Metalúrgicos. Então, estavam lá o Guilherme Boulos, pré-candidato do PCdoB, estava lá a Manuela Dávila, do PSOL, e Manuela Dávila, pré-candidata do PCdoB, estavam os petistas Fernando Haddad e Celso Amorim, mas não estava o ex-governador Jacques Wagner, também do PT. O ex-governador Ciro Gomes, pré-candidato pelo PDT, não apareceu em nenhum dos 2 dias ali no sindicato, Tasso Genro. Então, eu queria saber, o que você vê de recado sobre o futuro eleitoral desse campo político, em quem estava, quem não estava, e no que foi dito naquele caminhão de som hoje? Eu acho que o ato de hoje do Lula foi uma tentativa, foi uma espécie de carta-testamento dele, né? Uma espécie de passada de bastão. E o que ele está querendo é que ele já sacou o ciclo do lulismo, acabou, o tipo de política que ele fez provavelmente já não dá mais para fazer, se esgotou. E ele vai tentar que a próxima alternativa de esquerda seja construída sob o seu legado. Ele vai tentar incorporar a sua história ao repertório da nova esquerda que vai aparecer agora. Ele claramente está atirando em várias direções, então a Manuela Dávila é um tipo de política, Guilherme Boulos é um tipo de política completamente diferente, Fernando Haddad é um tipo de política ainda mais diferente. E o que ele quer, a minha impressão é que ele quer que o legado dele seja incorporado a seja qual for a tradição política que se siga ao lulismo, como hegemônica na esquerda. Ficou claro que, bom, ele fez um discurso hoje bastante de esquerda, que talvez seja até compreensível, um cara prestes a ser preso, talvez não seja o melhor momento para propor um compromisso para ele. Mas, ao mesmo tempo, você vê que ele está muito preocupado com a reconstrução da base, da militância. Eu acho que a ênfase maior no Boulos, inclusive, eu acho que se explica por isso, porque ele sabe que no longo prazo, pensando menos em quem vai ganhar a eleição agora, o longo prazo da esquerda depende de ressuscitar essa base de movimentos sociais, de reconectar a esquerda institucional com a esquerda dos movimentos, que estão completamente separados no momento atual. E a minha impressão é que ele, então, está apostando num projeto mais de longo prazo. Assim, eu acho que, por exemplo, ele hoje não insistiu tanto no Haddad, que em tese seria o candidato do PT. Eu acho que o que ele quis mesmo foi fazer uma projeção para, olha só, de agora em diante, uma hora ele fala assim, aquele pessoal engravatado que falava comigo como era presidente, sumiu. E eu estou aqui com os caras que sempre estiveram comigo. E o que ele está querendo dizer, olha, a base para a esquerda vai ter que ser isso aqui, vai ter que ser movimento social, vai ter que ser o cara que é militante mesmo, e a gente vai ter que reconstruir a partir desse negócio. Se isso vai dar certo, eu não sei. Mas eu acho que ele claramente está querendo reorganizar o que foi o PT no começo, soltar a base para uma reorganização nesses termos, que a gente não sabe se vai ser possível na nova conjuntura. Oscar, o Celso falou do discurso, eu queria colocar aqui para a nossa conversa um trechinho do discurso do ex-presidente Lula para a gente depois retomar a discussão. Vamos ver. Não adianta eles acharem que vão fazer com que eu pare. Eu não pararei porque eu não sou mais um ser humano, eu sou uma ideia misturada com a ideia de vocês. E eu tenho certeza que companheiros como Sem Terra, MTST, os companheiros da CUT, do movimento sindical, sabem. Oscar, objetivamente, quem vai para a prisão tem que parar com uma série de coisas. Quer dizer, o que você acha que tem embutido aí nesse recado?
Olha, sem sombra de dúvida, isso que o Celso está falando é um discurso onde ele se projeta para o futuro. Quer dizer, ele vai ser encarcerado, né? Nós não sabemos também se esse encarceramento será de médio ou longo prazo, né? Eu tendo a crer que ele não seja de muito longo prazo, mas de qualquer forma, as eleições ele não estará, né? Até porque a lei da ficha limpa, eu acho que aí tem, com todas as divergências que a gente tem assistido no Supremo Tribunal Federal, poucos são aqueles que acham que a lei de ficha limpa não vai se aplicar. Então, de certa forma, hoje ele passa o bastão, né? Essa é a frase do Celso. Ele diz, eu estarei fora desse próximo movimento, no entanto, eu tenho que reconstruir. E, sem dúvida nenhuma, ele não ajudou muito a reconstrução dos movimentos de esquerda, né? Enquanto uma alternativa eleitoral, em face desse impasse judicial ao qual ele estava submetido, né? E, de certa maneira, ao dar, eu também fiquei muito espantado com isso que você destacou, né? É como se o Boulos e a Manuela fossem as grandes opções, sendo que você está ali face ao maior partido de esquerda da América Latina, né? E ele não menciona ou não destaca nenhum dos membros do seu partido de esquerda. Então, claramente, ele tem um olho menos nesta eleição imediata, mas ele está projetando para o futuro de que maneira essa sua esquerda vai reviver. É evidente que a grande questão é se é possível essa esquerda, por exemplo, sindical, se nós formos olhar ao redor do mundo, quando os sindicatos se estilhaçaram, quando a base de produção mudou, então aquilo que nós conhecemos como esquerda da nossa geração, as bases, né? Porque o partido de esquerda ele é fruto de sindicatos de esquerda. Né? Só que esses sindicatos não existem mais na forma e com a potência que eles tinham no passado, né? Então, ele se volta para quem? Para os movimentos sociais, né? Agora, se os movimentos sociais vão ter a capacidade de se institucionalizar, a tendência é que não, né? Porque movimento social ele é bom porque ele é movimento social. Na medida em que ele se transforma em partido, ele perde muita potência. Então, agora, é uma tentativa de se lançar ao futuro e, evidentemente, de pessoalizar essa sua projeção do futuro, né? E nós vemos todos Getúlio Vargas nesse discurso, né? Que conseguiu se projetar em mais de um partido depois. Mas é evidente que o momento é outro, as bases de sustentação dos partidos de esquerda terão que ser diferentes. E, para me calar, talvez essas esquerdas que ele indicou como eventuais herdeiras sejam esquerdas muito distintas daquelas esquerdas que estão surgindo hoje nesse mundo pós-moderno, né? Quer dizer, não são as esquerdas do pluralismo, talvez a Manuela seja mais, né? Mas é uma outra esquerda, então não sei se a aposta dele é uma aposta mais adequada nesse momento. Um outro tema que eu queria colocar para debate, Marcos, é o seguinte, Operação Lava Jato, que há pouco completou 4 anos, a primeira prisão de um ex-presidente da República condenado e que vai cumprir pena na esfera penal, né? Sem dúvida é o ponto mais marcante da Lava Jato, seria a demonstração maior de que a Lava Jato teve consequência e consequência para todos, de igualdade judicial. É isso, ou a própria prisão do ex-presidente Lula coloca uma outra questão. A Lava Jato é para todos, até para um ex-presidente da República, ou para todos desde que essas pessoas não tenham foro privilegiado? Bom, o foro foi essencial para o desenlace, né, da Lava Jato, no sentido que os primeiros a serem atingidos foram os empresários, né? Isso deu até se a gente fizer um raciocínio contrafactual, se não existisse foro, porque quem fez as delações foram os empresários, né? Isso não é por acaso. Por que não os políticos, né? Porque essa sequência foi ditada pela própria existência da prerrogativa, o foro por prerrogativa de função. Então, você teve primeiro os empresários, as delações foram delações empresariais e, na sequência, começaram
parlamentares a serem presos, etc. O Eduardo Cunha e por aí vai. Então, esse timing, eu acho que se explica pelo foro, não é? E a grande questão que se colocava no início é se a operação era seletiva, não é? Isso já se colocou lá atrás com o mensalão, mas esse é um argumento que vale tanto para o mensalão quanto para... A crítica vale tanto para um quanto para mensalão e Lava Jato, que ao chegar no Supremo, e no mensalão foi sobretudo no Supremo, 8 dos 11 indicados foram indicados pela Dilma e pelo Lula. Os ministros. É um argumento difícil de... E na medida em que... Agora 7 dos 11, né? Acontece. Dos 11. Oscar hoje estava me lembrando isso. 7 dos 11 agora com a substituição do Teori pelo Alexandre de Moraes. Mas ironicamente, na votação do HC, os ministros que votaram contra o Lula foram exatamente os que foram indicados por esse campo. Então... Nós vamos falar de Supremo e de segunda instância. Estou esperando a roda chegar de novo lá no Oscar, mas antes eu queria aproveitar o que você falou e fazer ainda uma pergunta de foro para você, Celso, que é a seguinte. Qual é a perspectiva agora? Diante de um ex-presidente preso, a gente tem a perspectiva disso desencadear outras prisões e destravar outros processos de Lava Jato, ou a gente assistir, como percebemos nas primeiras horas da reação de Brasília à decretação da prisão, um movimento de autopreservação ainda maior e a busca de soluções que, se não puderem passar pelo Supremo, passem pelo próprio Congresso, para resolver o problema da cumprimento de pena de segunda instância, para resolver o problema do foro, para evitar que essas pessoas que hoje têm mandato não tenham, a partir de 1º de janeiro, o mesmo destino do ex-presidente Lula. Qual que é a perspectiva, você acha? Assim, eu torço para eu estar errado, mas eu não vejo essa perspectiva de que isso foi o início da fase gloriosa da Lava Jato, não. Do impeachment até agora, a Lava Jato não teve vitórias políticas. Ela teve várias antes do impeachment. Depois do impeachment não teve nenhuma. E a vitória de agora foi contra a mesma turma de quem ela ganhava antes do impeachment. Então, para mim, não ficou demonstrado que não há viés ou que a lei é para todos, porque até a lei foi para a turma que já vinha sendo submetida à lei até agora. O que para mim teria garantido que a lei é para todos é se o Temer tivesse caído no episódio do Joesley, um negócio que teria um efeito... preço político para a direita brasileira imenso. Se o Eduardo Cunha tivesse caído durante o processo de impeachment, quando já tinha evidências amplas contra ele, isso teria um peso gigante para a direita brasileira. E aí a gente poderia comparar com a esquerda, que perdeu um mandato presidencial com a Dilma e um candidato favorito esse ano. Até agora, eu não vi acontecer... Eu achei, sempre reiterando, não é que os investigadores tenham viés, não é que eles sejam contra a esquerda, mas a direita é muito mais capaz de resistir. Assim, o Aécio conseguiu que livrassem ele lá, mas o pessoal do PT não conseguiu. O Temer tem o Gilmar. Quando é o julgamento do Lula, o chefe das Forças Armadas vem a público ameaçado a um golpe de Estado. E ele não tinha feito nada disso quando a gente julgou 2 denúncias contra o Temer no Congresso. Ainda bem que eu não tinha feito, mas enfim. Então, eu só vou me convencer da história da Lei para Todos, que aliás é o nome do filme lá da Lava Jato, quando eu ver o outro campo, quando eu ver o pessoal da centro-direita pagando custos políticos semelhantes ao que a esquerda pagou. Porque, por exemplo, se prenderem o Temer ano que vem, quem é Michel Temer ano que vem? A gente não vai nem lembrar do nome dele. Entendeu? Assim, se pegarem o Aécio ano que vem, que importância tem o Aécio Neves nessa altura do campeonato? Então, por enquanto, é claro que assim, a questão ainda está em aberto. Pode ser que eu esteja errado. Por exemplo, pode ser que agora na eleição a direita se divida, o que deve acontecer, e aí se torne mais fraca e mais fácil de ser pega pela Lava Jato, inclusive porque teve gente se desincompatibilizando para poder concorrer. Pode ser também que, enfim, a esquerda se enfraquecendo, seja mais barato trocar um direitista por outro em caso de denúncia. Agora, até agora, eu espero estar errado, entendeu? Mas eu não vejo sinal de que... Veja bem, entre o impeachment e a semana passada, não aconteceu nenhuma manifestação digna de nota.
Aquela indignação pública que a gente viu antes ficou adormecida até o dia que julgaram o cara que era o cara em 2015. Então, até eu ver uma manifestação concreta dessa indignação direcionada à turma que vem governando desde 2016, eu devo dizer que eu permaneço cético. Assim, até que me provem o contrário, e eu torço para que me provem o contrário. Oscar, você acha que essa seletividade, essa divisão de que fala o Celso, ela tem mais a ver com a divisão partidária, esquerda-direita, ou ela tem mais a ver com a linha de corte, quem tem foro e quem não tem foro? Eu diria que tem a ver com as duas coisas, né? Eu acho que, evidentemente, a Operação Lava Jato, ela é uma operação importantíssima, né? Ela só foi possível em face de uma série de inovações legislativas que foram propostas pela própria Dilma como reação aos movimentos de junho de 2013, né? Sem essas ferramentas, especialmente a delação premiada, nós não veríamos nada disso. Quer dizer, crime organizado com a estrutura que nós tínhamos do Código de Processo Penal e o Código Penal antigo é impossível em qualquer lugar do mundo. Então, veja, quando se deu a instituições que se tornaram ao longo do tempo tão autônomas, tão potentes e em alguma medida politizadas, até pelo próprio PT, quando era a oposição do Fernando Henrique, né? Quando se passou essa nova ferramenta, que é a delação premiada, e, evidentemente, o caso começa em Curitiba, por causa de uma eventualidade, né? O PT entra na linha de ação da Lava Jato, eu acho que por essas razões. Quer dizer, era um problema na Petrobras, era aquela investigação, então não há seletividade nesse primeiro momento. Os primeiros empresários e também diretores da Petrobras, eles entregam um jogo onde basicamente o que você tem é o PT, mas é também o PMDB. Né? E se nós olharmos o que aconteceu no Rio de Janeiro, então você vê que a Operação Lava Jato no Rio de Janeiro fez uma devastação no campo do PMDB. Né? Agora, evidentemente que na medida em que ela começou a alvejar as pessoas que estavam, vamos dizer, no polo mais conservador da coalizão, eles mudaram de posição. Então, se você pegar todos aqueles que apoiavam de pé e aplaudiam a Operação Lava Jato, tanto no campo político, quanto dentro dos tribunais, e a menção ao ministro Gilmar Ferreira Mendes não é acidental, quer dizer, foi um dos ministros mais robustos no apoio da Lava Jato, essa nova coalizão de réus mudou de posição. Né? Então, eu acho que quando nós passamos para o segundo andar, e aí eu acho que é o que o Marcos falava, no foro privilegiado, a situação é diferente. Então, aí sim, eu acho que há uma certa seletividade. Eu diria que na primeira instância, eu não vejo assim, porque tanto no PMDB quanto o PT foram diretamente atacados. Evidentemente que o estrago no PT foi maior. Agora, isso também é uma consequência de estar no governo por mais tempo, né? Não, veja que no governo em 2010, no ano sim, passado. mas você estava na frente. Veja que a Operação Lava Jato, ela tem consequências internacionais. Você tem gente presa no Peru, né? Você tem gente presa em Honduras, ex-presidentes. Por quê? Porque era um esquema internacional do qual a Odebrecht era o centro, né? E que muitos políticos se envolveram. Então, veja, eu discordaria do Celso na primeira instância. Eu acho que aí é a consequência dos fatos que se impuseram. Mas, evidentemente, que os setores conservadores da coalizão e daqueles que não eram da coalizão, do PSDB, depois se juntaram para se proteger. E conseguiram criar uma fissura dentro do Supremo Tribunal Federal. Essa é a principal consequência. Eu tenho que fazer um rápido intervalo e voltando para falar de Supremo Tribunal Federal, estamos de volta com o Globo News Painel, que está tão animado que a conversa continua no intervalo. E porque a gente vai voltar falando de Supremo, eu vou começar por você mesmo, Oscar. A prisão do ex-presidente Lula se tornou possível neste momento do processo dele, porque o Supremo Tribunal Federal negou poucos dias, na verdade na antevéspera da decretação do pedido, na própria véspera, se você considerar os horários ali, o habeas corpus apresentado pela defesa do ex-presidente na tentativa de que evitar que ele fosse preso uma vez esgotado o processo na segunda instância da Justiça.
E a gente sabe que existe uma discussão dentro do Supremo sobre essa questão da segunda instância, que ela veio à tona de uma maneira circunscrita ao caso do ex-presidente ali no julgamento do habeas corpus. A minha pergunta para você é a seguinte: você acha que esse entendimento do Supremo é estável ou ele deve sofrer alteração ou voltar a ser examinado no futuro próximo? Olha, eu entendo que é muito instável, né? Você tem, quer dizer, o Brasil tinha um padrão desde os anos 40, que era a prisão em primeira instância para crimes graves e para crimes não graves em segunda instância. Paradoxalmente, a liberalização, a mudança disso se deu em face do membro do Esquadrão da Morte em São Paulo, o ex-delegado Sérgio Paranhos Fleury, né? Quando ele estava para ser condenado por homicídio, então fizeram a regra do sursi e permitiram então que a pessoa fosse simplesmente, a execução da sentença se desse na segunda instância, né? A Constituição de 1988, ao meu ver, é a fonte do problema, porque ela é razoavelmente ambígua. Ela tem uma cláusula que diz que as pessoas só poderão ser presas com ordem em flagrante delito ou com ordem judicial. Depois tem uma que diz que a culpa só poderá ser formada com o trânsito em julgado. A culpa é o mesmo do que prisão ou não? Esse é o problema que os ministros discordam. Veja, essa é uma discordância sincera. Eu acho que tem muitos ministros ali, honestos e corretos, e que pensam diferente, porque não é... Os meus colegas juristas, para cada 5 que eu pergunto, tem 2 para um lado, 2 para o outro e um que não sabe, né? Então, evidentemente, é uma bola muito dividida. E o Supremo muda de posição, né, em 2009, muda novamente em 2016 e agora, aparentemente, com a mudança do ministro Gilmar, ele mudou de posição novamente. Então, a ministra a Rosa Weber é quem tem novamente a responsabilidade na próxima semana, eventualmente, porque vai se buscar trazer isso de novo a decisão do Supremo Tribunal, a redefinir a posição. E se eu tiver mais um segundo, qual que é a questão, só para que o ouvinte tenha clareza disso? Existem as ações que a gente chama de objetivas, ou seja, elas tomam uma decisão não em função da pessoa que está sendo julgada e elas têm efeito para todos os jurisdicionados, todos estarão obrigados a isso. Esta decisão que em 2016 disse que poderia se executar a sentença após a condenação no segundo grau. Quando o Lula buscou o habeas corpus, o que a ministra Rosa Weber, que é o ponto central aí do tribunal hoje, ela disse, olha, muito embora eu não concorde com isso, como o tribunal decidiu, e eu sou obediente ao colegiado, eu não vou conceder o mandado de segurança, o habeas corpus. E é isso que vai retornar. Acho que tem 2 alternativas a Rosa Weber na próxima semana. Uma delas é ela dizer que não quer julgar isso novamente, muito embora haja uma pressão da maioria, constitui-se a maioria de 6 dizendo que é muito pouco tempo desde a última decisão e, portanto, essa questão não deve ser recolocada. E aí tudo permanecerá como está. A outra alternativa é que ela mude de posição, né? Porque ela tem um discurso razoavelmente, nós no campo de direito diríamos, ela talvez tenha evoluído, talvez ela tenha mudado a sua posição, não há uma clareza. E aí ela mantém e tudo continua como está. A terceira alternativa é que ela, então, tendo a oportunidade, se manifesta e aí, novamente, nós voltaremos ao status quo ante, que é onde as pessoas só poderão ser presas a partir do esgotamento de todos os recursos. Vamos só lembrar para quem nos assiste, porque a essa altura o Supremo está se reunindo quase toda hora para tratar desse assunto, que é aquela liminar que está na mão do ministro Marco Aurélio para analisar se que se pode ou não se prender na segunda instância, enquanto estiverem pendentes de exame aquelas ações que buscam de uma maneira mais ampla questionar a questão da prisão na segunda instância. Questionar a questão é ruim, mas vamos seguir aqui. Mas é isso. Mas é isso que eu queria dizer. Marcos, o caso do ex-presidente Lula ficou mais em evidência, mas a gente sabe que derrubar a prisão em segunda instância, até mais do que resolver o problema do foro, é algo que une o sistema político.
é um desejo pluripartidário e amplo que a gente percebe na esteira da Operação Lava Jato. E que os políticos parecem dispostos a tentar realizar de qualquer maneira. Se não deve ir a Supremo, eles estão dispostos a providenciar algum tipo de emenda constitucional que deixe claríssimo que só se poderia cumprir pena após trânsito em julgado. Você vê condição de isso prosperar agora na esteira da prisão do ex-presidente Lula? Não. Não, por uma razão muito simples. O grau de visibilidade que essas questões adquiriram na agenda pública, né, em virtude da própria prisão do presidente, da Lava Jato e, sobretudo, pelas eleições, né? Estamos em um ano eleitoral, há 8 meses das eleições, menos que isso, das eleições, faz com que essa seja uma tarefa impossível, né? É quase que um suicídio eleitoral, uma proposta desse tipo. E eu acho que a reação pública a tentativas, né, de fazer isso via parlamento, eu acho que seria de uma magnitude inédita. Então, a viabilidade, eu acho pela via legislativa, muito, muito baixa, né? Eu diria que se a viabilidade política existe, ela estaria no Supremo. Mas, mesmo assim, o balanço, aparentemente, é no sentido de que se mantenha o status quo atual, né? Eu digo esse agora, dessa semana, digamos assim. O status quo de uma semana. Ultimamente, status quo é uma coisa que dura muito pouco. Dura muito pouco. Celso, vamos voltar um pouco para a questão do ex-presidente Lula e para as consequências da prisão. Todo mundo sabia, ele, os petistas, os aliados de maneira geral, que a candidatura é inviável. A inviabilidade dela já estava dada desde a decisão da segunda instância, pelo motivo que o Oscar colocou já. A gente percebe que há dissenso sobre muitos temas, mas há razoável consenso de que ele está absolutamente pego pela lei da ficha limpa, que não tem como fugir disso. Agora, o que a gente percebia é que se trabalhava para tentar evitar essa prisão, porque uma coisa é o ex-presidente solto fazendo campanha para o indicado por ele. Outra coisa é a limitadíssima margem de manobra, se é que existe alguma, de alguém que está preso para fazer campanha pelo seu candidato. Então, como é que você analisa, à luz dessa nova realidade da prisão, como é que vai se dar a escolha de um candidato petista, se eventualmente você vê alguma possibilidade de aglutinação com outras forças, ou se não, que o PT vai ter candidato de qualquer jeito, porque quer eleger seus deputados e tudo mais. Como é que fica essa discussão? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, o PT rebaixou suas expectativas com relação a eleger o presidente esse ano. Ainda é possível, assim, não é absolutamente fora do plausível que o PT vença a eleição presidencial. É uma eleição muito fragmentada, é uma eleição de grande dispersão. Como a gente estava comentando outra hora dessas, se alguém conseguir 15%, tem uma chance razoável de ir para o segundo turno, e o PT é evidentemente capaz de conseguir 15%, ou pelo menos é perfeitamente possível para o PT conseguir 15%. Agora, o discurso que o PT vem fazendo não tem muita cara de discurso do cara que quer ser governo. O discurso do Lula hoje já foi bem mais à esquerda, os documentos do PT recentes são bem mais à esquerda do que foram os governos do PT. E eu acho que isso é bom para eleger deputado. Agora, para você lançar um pessoal para se candidatar a deputado, dizendo o Temer tirou seus direitos trabalhistas, o Temer vai tirar sua aposentadoria, esse tipo de coisa, isso aí vai ser bom, eleitoralmente falando, não estou dizendo que vai ser bom para o país. Então, me parece primeiro que o PT está muito preocupado em recompor sua bancada. O PT tem um medo real de ser extinto, porque se o PT cai abaixo de um certo nível, de um certo número de deputados, ele não tem mais nenhuma vantagem natural sobre o PDT ou sobre o PSB, enfim, sobre os outros concorrentes dele na esquerda. No momento, ele tem uma vantagem considerável, porque ele tem governadores, enfim. Mas se ele cair abaixo disso, ele naturalmente perde o direito de primazia dentro da esquerda. E os desafiantes estão vindo com vontade. Por mais que eles estejam lá se solidarizando ao Lula agora, é óbvio que os outros partidos de esquerda estão disputando o espaço que era do PT. Por enquanto, eu acho que a gente também tem que relativizar um pouco a coisa do Lula não ter falado do Haddad,
porque também ele quer ainda vender a ideia de que ele é candidato, né? Assim, ele quis ser preso com essa ideia ainda, né? De que eu estou na briga, eu estou lutando, etc. Mas é possível que ele eventualmente... que o PT eventualmente lance o Haddad. Não é fácil, a briga interna do PT para discutir quem seria o plano B, quem seria o candidato Lula, é intensa. O Jacques Wagner provavelmente seria uma solução de compromisso entre as várias vertentes, mas a gente não sabe o quanto o Jacques Wagner foi atingido pela Lava Jato. O Lula mesmo falou, eu não sei se ele levou um tiro no braço, ou se ele levou um tiro no peito, né? Enfim. E realmente essa é a questão. Mas no momento a probabilidade de Jacques Wagner caiu. O Haddad tem uma preferência de boa parte da militância, mas ele ele não é um cara tão da máquina quanto o Wagner, por exemplo, quanto outros nomes que vêm sendo cogitados. E eu acho que o PT anda meio traumatizado com a Dilma, que era um nome completamente desligado do partido e que governou como quis, sem dar muita atenção para o PT, para o melhor e para o pior. Eu acho que a primeira coisa que me parece claro é que o PT não vai ficar excepcionalmente frustrado se tiver que votar em outro candidato de esquerda no segundo turno. E aí eu acho que não só tem esses três que a gente já mencionou, mas inclusive o Ciro Gomes, entendeu? Que estava lá em Harvard, mandou uma mensagem de solidariedade, não quis se ligar tanto assim no Lula. Não apareceu. Mas está também não disputando... quis aparecer nessa foto. Exatamente. Mas está disputando esse legado também. E é um cara que tem, que provavelmente é melhor do que os outros em termos de oratória, em termos de presença, enfim, nos debates, esse tipo de coisa. O meu palpite é que a prioridade do PT no momento é manter sua bancada. Eu acho que eles vão lançar um nome para presidente, que talvez seja o Fernando Haddad. Eu tenho medo de lançar o Haddad no momento e desperdiçar o Haddad. Eu acho o Haddad um bom quadro e o discurso atual do PT é muito ruim. Então, se você lançar o Haddad para defender Venezuela, eu acho melhor não lançar. Primeiro que ele vai estar mentindo, ele não apoia a Venezuela. Então, eu tenho medo de queimar um quadro lançando o Haddad agora. Mas provavelmente vai lançar alguém. Agora, eu tenho a impressão que a prioridade do PT nesse momento é fazer bancada, é eleger governadores, é reconstruir a estrutura partidária. E se for preciso votar em outro candidato de esquerda no segundo turno, que seja. Oscar, os eventos aí dos últimos 2 dias tiveram muita visibilidade no noticiário, é natural que tenha sido assim. E o ex-presidente Lula é uma figura tão central para o PT, e o PT há muito tempo não faz absolutamente nada sem uma figura maior que o PT, inclusive, que eu fico me perguntando se as pessoas não estão exagerando na capacidade de influir no processo que terá alguém que estará preso, tá? Há muito tempo, os candidatos do PT para as mais diversas instâncias, sempre que interessa, elas são escolhidos pessoalmente pelo Lula e só pelo Lula. E as coisas e as divisões de que fala o Celso são mais ou menos acertadas dessa maneira. Mas é importante que as pessoas lembrem que o ex-presidente Lula agora está preso. Qual que é a real capacidade de influir que ele terá, você acha? Olha, nós não tivemos uma situação como essa na história para dizer essa capacidade, né? Mas eu imagino, não respondendo direto, desculpa, não vou responder diretamente porque eu não sei, né? Mas o que me parece é o seguinte, a situação social brasileira, quer dizer, a crise de desigualdade, a questão da violência, quer dizer, ela abre sim espaço para algum candidato que conseguir ter um projeto minimamente inclusivo, né? Parece ingênuo falar isso, mas nós passamos por um período de muita maldade nos últimos anos, né? O sistema político brasileiro, ele está num teste de resistência onde o jogo tem sido muito duro entre as instituições, entre o campo político e onde poucas pessoas têm feito um discurso a favor da população, né? Então, me parece que ainda há um campo, tanto na esquerda quanto no centro, a ser ocupado, né? E, nesse sentido, as figuras do Ciro Gomes e da Marina, né, que a gente acha a Marina muito apagada nos últimos anos, mas ela é uma pessoa que tem capital eleitoral. Marina, que curiosamente lançou a sua pré-candidatura à presidência no meio desse noticiário da prisão do ex-presidente Lula. Um deles, e como é muito fragmentado, né, quer dizer, nós sabemos disso, quer dizer, as pessoas que passarão para o segundo turno podem ter um 15% ou 16%. Então, é um jogo onde ocupar esse espaço deixado pelo Lula é uma luta que vai ser muito, muito contundente. E, sem dúvida nenhuma,
pode não vir de dentro do PT essa pessoa ocupar, né? Acho que o Ciro Gomes está bem postado, ele tem trabalhado com muita vontade para ocupar esse espaço. A Marina agora, talvez, ela possa também se desencruar, né? E nós não sabemos, ela sempre teve um retorno eleitoral muito grande, né? Quer dizer, não é desprezível o que ela teve. Então eu não sei qual é a capacidade dele de influir, mas certamente o espaço que ele deixa é um espaço importante e quem conseguir ocupar provavelmente estará no segundo turno. Essa é a questão, quer dizer, existe espaço para alguém das esquerdas no segundo turno. Como também a direita está fragmentada e quem conseguir ocupar e tirar o Bolsonaro e ocupar esse espaço também, quer dizer, então, acho que nós estamos muito, por incrível que pareça, nós estamos muito longe ainda da eleição, mas eu acredito que nós tenhamos um equilíbrio aí entre uma força de esquerda, uma força de direita que vão... Eu acho que, em situações normais, a esquerda seria a favorita esse ano, porque o governo de direita é muito impopular e aconteceu um negócio que para o PT sempre foi um sonho, que é o Bolsonaro está dividindo São Paulo. O Bolsonaro está praticamente empatado com o Alckmin em São Paulo. Isso para o PT é um sonho. Quer dizer, o PSDB não tem a menor chance de disputar com o PT se ele não tiver a votação que ele teve em São Paulo nos outros anos. E o Bolsonaro, por outro lado, é um cara que provavelmente tem um teto baixo. Agora, a questão é se a esquerda vai saber se organizar para fazer isso. Mas, assim, se você olhasse essa eleição, se você tratasse essa eleição como uma eleição normal, eu acho que o favorito era a esquerda esse ano. Por causa do Temer. Agora, a esquerda está em frangalhos. Assim, hoje prenderam o cara que... E você tem a figura do Joaquim Barbosa também. Pois é. Que a gente não tinha mencionado e ia até mencionar agora. E que ele ocupa, pelo que eu tenho visto, ele ocupa tanto um espaço à esquerda, quer dizer, vem finalmente um candidato negro, um candidato que vai falar dos temas fundamentais de esquerda, mas, ao mesmo tempo, é o símbolo da lei da ordem. Aliás, é curioso que esses dois eventos acabaram eclipsados no noticiário pela prisão do Lula. A filiação do Joaquim Barbosa ao PSB, que acabou acontecendo quase que sem ninguém reparar, e o lançamento da pré-candidatura da Marina. Marcos, tanto o Celso quanto o Oscar já falaram bastante do que a gente pode imaginar de reorganização nesse campo da esquerda, dos efeitos nesse campo da esquerda, de uma retirada agora mais explícita do Lula de cena. O que efeito você vê que pode acontecer para outras candidaturas, para o quadro mais geral? Uma multiplicação maior de candidaturas, algum tipo de agregação num chamado centro aí que até agora só fez multiplicar candidaturas de baixo potencial ou que hoje em dia pontuam mal nas pesquisas? Olha, do ponto de vista geral, se a gente olha essas eleições presidenciais, ela tem uma grande especificidade, ela se diferencia de todas as outras por uma razão fundamental, que tem a ver com o fato de que o incumbente, quem está ocupando a cadeira presidencial, ele se tornou tóxico. Então, ele tem popularidade de um dígito, e ele é carta fora do baralho. Muito baixo. Então, pela primeira vez na história pós-democratização, o presidente atual não cumpre papel relevante nas eleições. Sarney não poderia ser candidato à reeleição porque a lei não permitia. A lei não permitia. Mas todos os outros presidentes, o principal contendor era o presidente da República. Então, no caso dele, não só não é um contendor, quando ele enfrenta popularidade pífia, ele vem enfrentando, está no momento com mais uma gravíssima acusação. Então, isso dá uma dinâmica que cujas consequências têm a ver com o que a gente está discutindo. Agora, fora isso, há o impacto da Lava Jato. A gente fala muito do impacto da Lava Jato sobre as candidaturas do PT, o Jacques Wagner, etc. Mas, assim, o grande derrotado da Lava Jato foi Aécio Neves, porque ele seria, em condições, fazendo um exercício contrafactual, em condições normais, se não tivesse havido a Lava Jato, ele teve 50 milhões de votos.
né? Ele teve 48% da votação. Então, ele seria... Então, essa é uma... E, no entanto, foi pulverizado do ponto de vista político-eleitoral. Ele se tornou... Esse ano, com o impeachment? Ele seria carta fora do baralho, né? Ele é carta fora do baralho. Mas você acha que se ele não tivesse sido pego pela Lava Jato, ele seria favorito mesmo tendo apoiado o Michel Temer? Não, essa aí é uma questão mais complexa, mas o ponto é o seguinte, os principais contendores, eles foram de fato abatidos pela Lava Jato, né? O Lula e o Aécio Neves. Então, não vamos perder de vista um pouco essa especificidade assim, mais macro da eleição. Isso é que torna essa eleição tão fragmentada. Porque se você não tem o que no passado, como regra, digamos assim, no sistema político brasileiro, né, quem está ocupando a cadeira presidencial com o que era o maior partido, ele ter se tornado tóxico, isso é algo absolutamente singular. Né? E a Lava Jato produziu outra coisa também, ela produziu uma demanda nunca vista, né, por renovação. Então, a gente tem esse vetor, né, uma demanda social assim, sem paralelos na história, até em outros países, por renovação, num contexto em que também nunca as forças pró quem está no poder, ocupando cargos eletivos, né, proporcionais e majoritários, nunca tiveram tanta vantagem comparativa. Estou me referindo a esse fundo eleitoral de 2,4 bilhões, que não há paralelo em nenhuma democracia, nada remotamente parecido com isso. A gente vai ter que fazer um outro programa para discutir o fundo e outros aspectos eleitorais, porque, infelizmente, o nosso tempo acabou, o painel vai ter que ficar por aqui. Eu agradeço demais, e hoje é demais mesmo, aos nossos convidados, porque foi um dia muito confuso para todo mundo, começando pelo Marcos André Mello, professor de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco, ao Celso Rocha de Barros, doutor em Sociologia pela Universidade de Oxford. Os meus agradecimentos também ao Oscar Vilhena, professor de Direito Constitucional da Fundação Getúlio Vargas, aqui de São Paulo. Muito obrigada a você que acompanhou o programa até aqui. Nós voltamos no próximo sábado, às 11 da noite. Eu te espero.